África não é um país. A frase pode parecer absurda para quem conhece um pouco de geografia, mas ela denota algo muito importante: o apagamento das particularidades históricas, naturais, econômicas e sociais dos 54 países que constituem o continente africano. No programa de hoje, a gente vai tentar entender por que a gente pensa na África dessa forma e quais são as consequências desse apagamento. Também vamos falar das relações entre o Brasil e os países africanos e sobre a última viagem do presidente Lula ao continente, com passagens pelo Egito e pela Etiópia. Aqui no estúdio, nós recebemos o professor Cauê Lopes dos Santos, professor do Instituto de Geociências da Unicamp e autor do livro Africano, Uma Introdução ao Continente, que é um dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Ciências Sociais em 2023. Bem-vindo, professor. Obrigado, muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Bom, eu sou a Patrícia Lauretti, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação. Este programa tem direção de imagem de João Ricardo Boi e imagens de Marcos Botelho Júnior. Professor, vamos começar falando da viagem do Lula, né, que ele acaba de retornar. A gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 19, né? Essa viagem acabou com um incidente diplomático, que foi uma fala do presidente Lula durante uma entrevista, né, a jornalistas brasileiros, em que ele, de certa forma, compara o que está acontecendo hoje, o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, ao Holocausto, né? E isso está dominando o noticiário. Mas, além desse incidente diplomático, qual que é o resultado, qual que é o balanço dessa viagem, que é uma tentativa de aproximação com a África, com o continente africano? Olha, essa viagem é uma viagem estratégica para o governo brasileiro, né? Então, no sentido de promover, intensificar as relações do país com alguns outros territórios do continente africano. A gente já tem uma tradição historicamente estruturada de manter relações com alguns países africanos, sobretudo os da fachada atlântica, né? E o que o Lula está fazendo, e o Lula 3, o governo Lula 3, junto com a chancelaria brasileira, é um exercício de ampliar e intensificar relações com países de outras frentes. Então, a gente tem aí o Egito, que está numa posição estratégica, que é um país que é do norte da África e tem uma entrada muito forte no mundo árabe ao mesmo tempo, e a Etiópia, que está já na fachada oriental do continente, que também tem relações muito fortes aí, pegando toda a porção oriental do continente africano, com a Índia, com a Península Arábica também. Então, são áreas que historicamente não estiveram tanto em voga para as relações brasileiras com o continente africano, que agora fazem parte de uma agenda estratégica, inclusive porque o Egito e a Etiópia são os novos membros do BRICS, né? Então, são países que vão incorporar os BRICS aí nos próximos anos e que têm um papel estratégico na agenda do Sul Global contemporânea. E aí eu posso colocar duas variáveis fundamentais para isso. Por um lado, são países muito populosos dentro do continente, Egito e Etiópia estão entre os 5 países mais populosos, e são também economias grandes dentro do continente. Isso estrategicamente representa um grande potencial ainda a ser explorado por forças externas ao continente, no que diz respeito a mercado de trabalho, mercado consumidor e assim por diante. A África ela tem sido assim uma menina dos olhos, né, do mundo. Quer dizer, você fala essa questão estratégica do Brasil, né? Isso tem a ver ali com toda uma articulação, né, do Sul, né, para que tenha um maior protagonismo na política mundial. Todo exercício que a gente vem observando dos governos dos BRICS vai um pouco nesse sentido. Tornou-se comum falar uma expressão, né, que é a África é a última fronteira do capitalismo, né? Uhum. Essa expressão ela é problemática porque o continente africano, os territórios do continente africano sempre estiveram inseridos em alguma medida nas relações do sistema mundo, né? E aí, sobretudo a partir da modernidade, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, essas formas de inserção vão se alterando, vão se transformando. Novamente, o que eles querem dizer com a África é a última fronteira do capitalismo é que ainda existe um grande potencial, sobretudo pensando em grandes empresas, etc., de explorarem
as capacidades ociosas que existem nos territórios do continente. Então, explorarem ainda a mão de obra, explorarem mercado consumidor, investimento em infraestrutura. Então, tem um campo ainda possível de se fazer dinheiro, e aí é um objeto, 50 e tantos objetos de disputa por essas forças, né? A gente coloca como um grande caldeirão, né, a África, lembrando que essas particularidades elas são muito relevantes para a gente olhar, porque os países vão lidar com essas forças externas de formas distintas, né? Então, cada país desenvolve a sua estratégia própria de desenvolver as forças produtivas. Etiópia tem uma estratégia muito particular, Egito tem outra, África do Sul tem outra, Nigéria tem outra, e assim por diante. São muitas formas possíveis de se relacionar com o mundo extracontinental. Qual que é o papel da União Africana nesse movimento? A União Africana ela tem originalmente, né, um papel de desenvolver e salvaguardar o exercício de soberania dos países africanos, né, cuidar das fronteiras dos países africanos, e também é uma instituição que promove diferentes formas de articulação econômica e política, né? Então, os próprios blocos que também são negociados e conversados internamente. Pensando que existe uma agenda do Sul, e o Lula é uma figura fundamental nessa agenda atualmente, né? Uma figura benquista nessa agenda de promover um maior protagonismo de outros atores nos fóruns internacionais de decisão. A União Africana vai surgir como uma instituição que representa vários países e que vai ter uma voz cada vez mais ativa. Inclusive, foi convidada a participar do G20. Sim. Que vai ter um papel muito importante na discussão de sustentabilidade, assim por diante. Quando o presidente Lula chama essas forças que integram a União Africana para o debate, ele está falando o seguinte, ele está falando vocês também são atores do cenário político internacional, né? Vocês também têm liderança, têm agência internacional. Isso me parece uma questão estratégica e é uma tradição, de certa forma, que o Brasil vem constituindo internacionalmente, a partir, sobretudo, Lula I, Lula II, que foram dois governos muito comprometidos com a aproximação com o continente africano, e o Lula III, que vem retomando a intensificação dessa relação com o continente. Qual é a possibilidade, como que você vê o futuro desse Sul global, que são os países em desenvolvimento e essa articulação Brasil-países africanos dentro dessa ideia, desse conceito de Sul global? O que isso representa frente à política dos grandes países, à política mundial? A gente está num ponto inédito da história nesse sentido, né? Um exercício importante que teve do Sul Global foi a Conferência de Bandung, nos anos 50, na década de 50, né? De arranjar as forças, sobretudo naquele momento da África e da Ásia, e levantar uma voz falando nós não necessariamente temos que entrar no jogo da ordem bipolar entre União Soviética e Estados Unidos. Né? Então, o Sul Global foi desenvolvendo uma habilidade de negociação entre essas forças operantes na ordem mundial. Né? O que a gente tem hoje é que um dos atores do Sul Global se tornou uma dessas forças. Né? Então, a China ela tem um papel extremamente relevante na organização econômica planetária e também política. Né? A gente tem também a Rússia como... A Rússia é um ponto difícil de ser debatido se é sul ou norte, é complexo, talvez não seja nenhum dos dois. A Rússia está numa posição muito específica, estratégica, no xadrez mundial nessa geopolítica. A gente entende que é uma força militar enorme, né? Junto aos Estados Unidos e de contraponto aos Estados Unidos. Enquanto a China é essa força enorme do ponto de vista econômico que se contrapõe aos Estados Unidos também, então nessa guerra comercial que está sendo travada. Então são dois atores aí relevantes com os quais o Brasil nutre boas relações, e eu diria que por mais que a gente tenha, o Brasil de forma geral tem uma chancelaria e uma forma de lidar nas relações internacionais muito colaborativa e cooperativa, né? Então o Brasil conversa de igual para igual com seus pares, tem uma tradição nesse sentido. E, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma inteligência de saber negociar, e, aliás, é isso que precisa ser intensificado, na minha opinião, o que cada país tem a nos oferecer.
né? Então, não é entrar na briga do lado de um ou outro país, mas no sentido de que o que nos interessa enquanto desenvolvimento das nossas forças produtivas. Como é que eu me relaciono com a China, como é que eu me relaciono com os Estados Unidos, como é que eu me relaciono com a Rússia, com a Palestina, com Israel, enfim, né? Como é que eu me relaciono com esses atores todos do cenário internacional. Então, o Brasil está no momento estratégico nesse sentido de construir, consolidar relações bilaterais e multilaterais. O Brasil, a nossa chancelaria é defensora de uma estratégia multilateral e nessa estratégia multilateral de olhar mais horizontalmente os outros pares, vai construindo articulações pontuais em acordos bilaterais e assim por diante. Então, e voltando então para a questão da diversidade do continente africano, né, desses 54 países, né, que o Brasil tem uma relação com alguns, uma relação mais estreita com alguns e com outros não. O que esses outros países têm para oferecer para o Brasil? O que o Brasil tem para oferecer? As conversas assim que o Lula teve nessa viagem foram muito voltadas para a questão ambiental, energética, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Historicamente, o Estado brasileiro vai, sobretudo a partir dos anos 60, 70, que a gente está num momento de desenvolvimento da indústria muito forte, vai começar a olhar para a África e para os países africanos que vão se tornando independentes como possíveis parceiros econômicos, né? Então, inclusive, o presidente Geisel, durante a ditadura, foi o primeiro chefe de Estado a reconhecer a independência de Angola, para a gente ter uma noção, em 75. Isso significa que existia ali uma possibilidade de intensificar as nossas relações comerciais, sobretudo porque o Brasil passou a ser, gradativamente, um exportador também de manufaturados. E aí interessava, além de exportar as commodities, exportar os manufaturados e quais países comprariam os nossos produtos da nossa indústria. E aí os países africanos, os países do Oriente Médio surgiram como possibilidades e isso significou, do ponto de vista político, um reconhecimento dessas lideranças. Então, historicamente, o Brasil é bem visto diplomaticamente por esses países, né? O que a gente veio observando a partir dos anos 2000, houve um enfraquecimento durante os anos 90 nas relações, os nossos chefes de Estado fizeram poucas visitas ao continente africano, aos países africanos, e aí o que o Lula 1, Lula 2... É porque é uma política muito explícita do governo Lula, inclusive mais que eu não diria nem governo do PT, porque a Dilma não segue na mesma toada. Muito. Não. Claro que em função de cenários de conjunturas específicas dos governos Dilma, mas a gente vê que tem uma agência forte do governo Lula 1, Lula 2 e Lula 3 na promoção e na intensificação dessas relações. E o Brasil estabelece diferentes tipos de relação com os países africanos, né? Então, a gente tem desde relações comerciais, obviamente. Então, quando o Lula vai debater com os chefes de estados do Egito, da Etiópia, ele também está ali fazendo uma negociação econômica. Então, ano passado, por exemplo, o Egito abriu o mercado para a nossa indústria de carne, por exemplo, né, que tem todo um método, as nossas indústrias aqui têm todo um método de produção de uma carne que vai ser vendida para os países de população majoritariamente islamizada, porque tem um tratamento específico da carne, por exemplo. Mas o Brasil estabelece, além dessas relações comerciais, né, nos quais a gente tem uma ampliação do capital nacional, das empresas nacionais, das mercadorias nacionais espalhando pelo mundo, também algumas relações de cooperação. Então, por exemplo, a Embrapa, que é uma empresa brasileira, né, de pesquisa agrícola, pecuária, ela já estabeleceu diversas parcerias na África Ocidental relacionadas à produção de algodão. Então, o projeto Cotton Plus 8, que está ali ligado aos países da África Ocidental, Togo, Benin, Mali, Burkina Faso, etc., e que se vale de toda a expertise nossa de agricultura e pecuária no mundo tropical para estabelecer parcerias com países em que essa tecnologia ainda não está desenvolvida nos mesmos termos. Porque tem isso também, a gente se assemelha em vários aspectos do ponto de vista físico-natural ao continente africano, né? Então tem muitos territórios também com climas tropicais, semiáridos, equatoriais, assim como os nossos, e aí você tem a possibilidade concreta de estabelecer parcerias para essas áreas, como a agricultura, que está muito ligada às condições físico-naturais, muito embora a gente tenha muita tecnologia para tentar subverter as limitações que o meio impõe à prática econômica.
E outra forma também importante de articulação dentro do campo da cooperação está ligada a tratamento de doenças tropicais, né? Então, a gente tem a Fiocruz também estabelecendo algumas parcerias. A gente teve, em determinado momento, cooperações ligadas a políticas públicas, alguns projetos nossos de política pública, tipo Fome Zero, enfim. E também tentativa de levar, essa não vingou tanto, mas tentativa de levar algum também dos nossos programas e instituições, como o SAMU, o SUS, exportar para outros países africanos, né, numa tentativa de também estabelecer uma cooperação, uma parceria aí. Agora, tem uma coisa interessante a ser notada, estou falando muito, mas Não, pode falar, que não é o tem problema. seguinte, isso é uma política que a gente vai pensando de cooperação no curto prazo, mas há algo a gente pensar no médio que é que os nossos parceiros hoje podem ser nossos rivais amanhã no sentido comercial, sobretudo. Então, eu pego, por exemplo, a questão do cacau. O Brasil, né, a gente sabe que o cacau... A gente sabe que o chocolate surge no México e etc. Mas o cacau é uma espécie fundamentalmente amazônica, né? E aí circula, chega na Mesoamérica, tudo certo. Mas o cacau começa a ser produzido também na África Ocidental, por exemplo. Então, na Costa do Marfim, Gana, Nigéria, vai até Camarões, enfim. E, atualmente, os 2 maiores produtores são países africanos. Então, a gente tem Costa do Marfim em primeiro lugar, Gana em segundo. O Brasil foi perdendo o posto como um dos maiores produtores de cacau do mundo. Então, a gente tem essa competência cooperativa. Mas em alguns setores... No médio prazo, a gente vai ter que olhar em que medida essa cooperação pode prejudicar a nossa agência também, a nossa forma de inserção. Mas isso é só algo para ser pensado de forma prospectiva. Mas isso vale para o comércio exterior em geral? Ou você acha que no caso da África, por ter essas, né, você falou de um clima ali, eventualmente parecido, a gente competiria mais de igual para igual? A gente competiria... Então, no campo da produção agrícola e da pecuária, a gente competiria, eu acredito, aí num intervalo de 20, 30 anos, muito mais para frente do que agora. Mas acho que sim, seriam competidores mais para frente. Uma potência. Exato, porque o que a gente vem observando, isso é muito interessante ser notado a partir dos últimos 20 anos, é uma transformação significativa na forma como as economias africanas têm se organizado. Então, ampliaram os investimentos na produção de commodity, porque a commodity ainda é a principal fonte de divisa desses países, né? E a gente teve o boom das commodities na primeira década do século, isso favorecido pelo aquecimento da economia chinesa e do Sudeste Asiático, que demandaram commodities, e aí, sobretudo, produtos agrícolas e minerais. E as lideranças africanas, elas souberam lidar, elas têm sabido lidar, né, tratar com essa questão de forma muito competente, no sentido de que, além delas investirem em infraestrutura, então os investimentos em ferrovia, rodovia, infraestrutura de energia elétrica, telecomunicação, têm sido volumosos no continente, não em todos os lugares igual, obviamente, mas em termos gerais têm sido bons investimentos. E, ao mesmo tempo, o que você tem aí é que esses países vão pegar parte desses recursos, das divisas, e vão começar a investir na indústria. Porque o que eles estão observando é o seguinte: muito mais interessante você reduzir sua vulnerabilidade econômica a partir do momento que você diversifica os seus investimentos, diversifica as suas produções e diversifica as suas exportações. Então, a Etiópia agora, por exemplo, se tornou um país que exporta mais manufaturado que produto agrícola, né? Porque tem uma política de desenvolvimento da indústria ligada às zonas econômicas especiais, que é uma forma de industrialização que vem sendo muito adotada no continente e que, portanto, vai reduzindo a vulnerabilidade desses países na economia internacional. Então, vamos supor, se dá uma crise na produção de cacau, aí eu estou pensando... Costa do Marfim não, que é um país que tem muita dependência da exportação de cacau, mas Gana, por exemplo, que exporta cacau, exporta ouro, diamante, bauxita, manganês, tem uma maior maleabilidade, sai melhor de uma crise porque tem mais produtos ligados à pauta de exportação. Nigéria, altamente dependente de petróleo. Costa do Marfim, altamente dependente de cacau. Mas você tem países que têm buscado uma estratégia de diversificação. Entendi. Eu fico pensando aqui o papel da ciência e da tecnologia, né, das universidades, né, acho que elas vão ter um papel muito importante, né, nessa aproximação entre
Brasil e países africanos, né? Com certeza. A gente tem, inclusive, diversos programas nos últimos anos também de intercâmbio entre professores, estudantes ligados às universidades públicas nossas, né? Então, a presença de africanos nas universidades cresceu bastante. Na área da geografia, que é uma área da qual eu faço parte, tiveram muito ligado a estudo, sobretudo no mundo lusófono. Isso é uma questão a ser resolvida, inclusive, por nós. Sair um pouco dessa área de conversação em português e a gente busca, isso do ponto de vista intelectual acadêmico, que é a gente começar a estabelecer conversas com outros países africanos que não os países lusófonos. Porque isso é um dado objetivo. Eu fiz um levantamento das teses e dissertações na geografia dos programas mais bem avaliados na CAPES, e a maior parte dos estudos sobre a África são desenvolvidos acerca dos países lusófonos. O que mostra um bairrismo colonial nosso, né? Então, a gente tem que fazer um movimento de também dialogar com outros países, porque a gente não pode resumir o continente africano a Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, né? Então, tem que olhar para a Nigéria, tem que olhar para o Egito, tem que olhar para a Etiópia, para a África do Sul. Então, se a gente quer se colocar nesse movimento que a nossa chancelaria e o nosso governo já têm de olhar para o mundo, a universidade também precisa fazer esse movimento, né? As universidades públicas, de forma geral, de investir em cientistas que vão dialogar com vários países africanos. Não só com os países do mundo lusófono, porque é mais confortável, porque é em português. Vamos ter que estudar inglês, vamos ter que estudar francês e vamos ter que correr atrás, porque se a gente quer ocupar um espaço que acompanhe o movimento do país e acompanhar esse espaço, eu estou falando do ponto de vista acadêmico, a gente vai ter que fazer esse esforço. Porque, infelizmente, o português não é a língua que venceu, não é a língua da ciência. E não fui eu que decidi isso, né? É o que está posto internacionalmente. Um esforço a gente vai ter que fazer nesse sentido. Mas tudo isso também tem relação, né, com isso que a gente estava conversando, que eu estava falando no começo, que é essa ideia, né, da África como uma coisa só, né, como um país. Né? Como é que isso começou? Isso tem a ver com as questões do colonialismo. Os países africanos eles tiveram, de certa forma, que se unir contra, né, um inimigo comum. Tem a ver com isso? Basicamente, o período colonial no continente africano ele é um período relativamente curto se comparado ao nosso nas Américas, né? Mas ele é muito profundo do ponto de vista das transformações que ele promoveu, né? Transformações econômicas, sociais, políticas, culturais, assim por diante. E foi se criando uma narrativa, um discurso, na verdade, né? Sobretudo nos meios de comunicação, na ciência e na indústria cultural, que está ligada a uma lógica racista de inferiorização dessas sociedades e de redução do seu papel como agente político mesmo, né? Então, foi até uma questão que comecei a investigar durante meu doutorado, que era as formas como a gente pensa o continente africano, né? Então, o acesso que a gente tem na indústria, no cinema, as generalizações que são feitas, a gente nunca para pensar, mas que país é esse? Qual é a história desse país? Esse país fala por si mesmo, né? E aí, só uma história, quando eu entrei no doutorado, eu fiz doutorado em geografia na USP, na FEFELESH. E aí eu entrei com um projeto achando que eu ia estudar a globalização na África. Megalomaníaco. Eu fiz uma viagem com meus pais para o Benin, em 2012, e eu falei... Meus pais são antropólogos, eu virei e falei... Eu não estou entendendo muito esse lugar, porque a gente tinha tido uma matéria de geografia na faculdade e tal, mas era uma coisa muito superficial. Eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, essas culturas, etc e tal. Eu falei, então eu vou investigar isso, né? Vamos no doutorado, vamos... E aí eu achei que ia estudar o continente africano inteiro, a globalização na África, etc. No primeiro momento no doutorado é muito comum a gente ter esses delírios megalomaníacos, mas com o tempo a gente vai entendendo a importância de localizar um objeto de investigação. E aí eu acabei desenvolvendo uma tese inteira sobre Gana, que eu escolhi Gana por uma série de motivos, dentre os quais é um país que é o primeiro a obter independência do jugo colonial, então, em 57, né, da África ao sul do Saara, então é o país que tinha uma experiência de autonomia e soberania mais longo. E Gana foi um laboratório de muitas políticas econômicas, então teve um período mais ligado ao socialismo, outro período mais ligado ao neoliberalismo, capitalismo e assim por diante. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que Gana Gana não explicava a África. Gana explicava Gana. Né? Então, a África ela não pode ser... Eu não posso pegar um país e, ao estudá-lo,
achar que eu estou falando de 54. Você tinha essa pretensão? No primeiro momento, ingenuamente, a gente tem uma pretensão, mas, na verdade, muitos intelectuais fazem isso, né? Então, a partir do estudo de um objeto, do particular generaliza para o todo. O que é importante fazer do particular é comparar com outros particulares e colocar dentro de um contexto maior da economia política, para ver o que faz sentido ali, né? É claro que existem muitas semelhanças entre os países africanos, mas, por exemplo, a Etiópia é o país que nunca foi colonizado. Como é que eu vou colocar ela no mesmo balaio de países que tiveram explorações extremamente profundas e que até hoje sofrem com as consequências disso, né? Então tem essa complexidade. E aí, com o tempo, eu fui ajustando essa leitura. Ao mesmo tempo, porque essa que é a complexidade da coisa, ao mesmo tempo, a gente está falando num país que tem pouca entrada ainda nos estudos africanos e que eu preciso ter uma entrada didática, né? Então, em algum momento, algum tipo de generalização eu vou ter que fazer. Então, não tem como... A gente até para as pessoas terem uma referência. Exato. Porque aí, se eu já chegar falando de 54 países para uma pessoa totalmente leiga, eu perdi essa pessoa. E não é isso que a gente quer. A gente quer atrair ela para os estudos africanos, né? Então, para olhar para as particularidades, para entender, realmente, esse país tem a ver com esse. Mas, por exemplo, ligado à minha área, tá? Mas Costa do Marfim e Gana são os maiores produtores de cacau, mas o processo produtivo dos dois são completamente distintos. Um é muito mais artesanal, o outro é mais industrial. Então, assim, você vai entendendo as particularidades que estão envolvidas a esse processo quando você começa a olhar as unidades políticas, a economia política dos países, né? O objetivo do teu livro foi um pouco esse, trazer essa diversidade? Foi trazer essa diversidade. Esse livro eu produzi, eu ministro a disciplina Geografia Regional da África na Unicamp, né, no Instituto de Geociências, no Departamento de Geografia, e essa minha preocupação ela é presente a todo momento, né? E aí, ao mesmo tempo, fazendo essa dupla função, de que eu tenho que, ao mesmo tempo, trazer meus alunos para mim num diálogo sobre um processo histórico mais largo, né? Então, de grandes períodos históricos, mas nesse movimento eu vou apontando as particularidades, né? E nunca pensar que um caso específico serve para generalizar o todo. É essa fuga que eu tento fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que tratar de grandes questões, como, por exemplo, a tradição oral, que é uma tradição que perpassa muitas sociedades africanas desde a ancestralidade mais remota que a gente pode pensar, né? Mas aí trazer o Egito de novo para a discussão no que a gente chama de antiguidade, né? Mas também trazer outros povos da Núbia, né? Então Aksum e assim por diante, né? Etiópia. Esse é um movimento que tem várias camadas, vários caminhos, assim. E tem a lei, né? Quer dizer, a Lei 10.639, né? Que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas do país. Você sentiu que essa lei, quantos anos tem essa lei? E você sentiu que houve um avanço a partir dessa lei? Eu acho que houve um avanço. A lei completou 20 anos, né? Ela é uma lei de extrema relevância, uma conquista do movimento negro. Inclusive, é uma lei que ela conseguiu também trazer a pauta indígena para junto de si, né? É incorporado, mas acho que 2 anos depois, se eu não me engano, também conteúdos relacionados à nossa cultura indígena, né? Houve um movimento na universidade importante, olha como é isso, né? Então a gente tem um movimento social que vai pautar transformações no ambiente universitário, porque a gente vai ter aí cursos vão ganhar obrigatoriedade, né? Então determinadas aulas. Você tem que formar pessoas para ministrar essas disciplinas. Exato, e tem que formar pesquisadores. Sim. É isso que me parece um dado fundamental, porque na geografia, a geografia comparada com as outras ciências humanas e sociais, ela está muito atrasada no sentido do estudo da geografia da África. História tem um campo muito mais desenvolvido, sociologia, antropologia, todas essas áreas, literatura. Agora, a geografia está muito atrás ainda, se a gente comparar mesmo em termos quantitativos. Se eu pegar a quantidade de gente produzindo mestrados e doutorados sobre a África, no Brasil, é um número ainda muito baixo, muito aquém do que a gente precisaria. Mas, de certa forma, a gente já vem incorporando também nos livros didáticos, né? Então, nos livros didáticos, a gente vem incorporando esses conteúdos ligados ao continente africano e tem que ser incorporado dentro de uma lógica também decolonial, né? Então, de uma lógica que não reafirme
métricas racistas e assim por diante, né? Uma ideologia racista de fundo, né? Então, o que Áfricas eu estou representando, né? Eu estou ajudando, eu estou enfraquecendo, eu estou corroborando para um estereótipo ou para uma generalização, ou estou problematizando isso e mostrando outras facetas, né? Então, tanto que meu curso eu começo mostrando imagens que eles jamais diriam que é do continente africano. Então, arranha-céu em Nairobi. Exato. Para confundir mesmo, sabe? Para confrontar, né, essa ideia, perfeito. né, esse imaginário que a gente tem que é da o do Rei savana. Leão. Assim, uma coisa... Rei Leão é um filme da minha geração, da minha infância, né? E é um filme maravilhoso. Assim, quando a gente é uma criança e assiste, eu tenho uma relação afetiva por esse filme. Mas, assim, eu também sou crítico ao entender que a empresa que desenvolve esses filmes, ela sempre vai regionalizando as suas histórias. Então, a Bela Fera é da França, Aladdin é no Iraque, na Península Arábica. Você sempre tem uma regionalização. Pocahontas é nos Estados Unidos. Sim. E quando chega na África, é na África e é bicho. Não tem ser humano. Sim. Não tem agência negra com história, né? Então, olha que coisa louca para a gente pensar para uma criança que não vai ter esse referencial, né? Isso tem se transformado, tá? Tem, né? Inclusive na literatura, né? Trazendo aqui uma outra questão, mas na literatura você tem, né, autoras, né, negras, assim... Chimamanda. Sim, e que estão sendo muito lidas, né, no Brasil, né? Houve um salto no mercado editorial notório. Assim, é impressionante o que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos, acho que nesse sentido de promoção de autores negros, né? Falando de coisas também que não são só relacionadas à questão racial ou também ao continente africano. Então, isso vem se transformando bastante. Para a gente ficar otimista e feliz com relação a isso. Tem muito ainda para a gente alcançar, mas, de forma geral, é um movimento dos últimos anos bastante significativo. Legal. Você quer acrescentar alguma coisa? Olha, eu queria agradecer esse momento. Eu acho que a gente está num momento estratégico, reafirmo isso, no nosso país, com relação a esse nosso exercício diplomático de ampliar nossos vínculos com outros territórios. E acho que a gente tem que ter orgulho da nossa chancelaria, sobretudo. O Brasil é um país que tem uma agência internacional e é um país muito bem visto, a sua diplomacia é muito bem vista, porque é uma diplomacia de paz, né? Então, isso é um aspecto que nos torna muito particular no cenário internacional, né? A gente tem aí essas figuras fortes, como Samuel Pinheiro, Celso Amorim, que são figuras que a gente tem que ter muito orgulho, né? E que estão olhando e criando relações com os países africanos, com os chefes de Estado, muito ricas e muito cooperativas. Claro que a gente vai ter que ter sempre um olhar crítico também, né, para a coisa ficar também saudável, mas acho que a gente tem que ter orgulho desse movimento nosso, porque o Brasil tem esse potencial de promover um outro tipo de liderança no cenário internacional que está sendo construído. A gente tem aí essas forças China, Rússia, Estados Unidos, a gente tem que saber dialogar com todas elas, a gente tem que ter um papel forte nos BRICS, mas a gente tem que ter uma estratégia nacional própria. É isso que eu defendo. Então, é uma agência nacional própria que passa por uma diplomacia de paz, que passa por formas de cooperação internacional que não necessariamente são a forma com que nossos outros pares atuam. E eu acho que esse é o nosso grande diferencial na atualidade. Mas não esquecendo que a gente está gravando esse programa bem no dia da polêmica. Teve essa polêmica, mas eu estava até conversando, né? Eu acho que a gente tem que... Esses que é a momentos, fala do Lula, né? Isso, esses momentos são importantes para a gente parar e debater. O risco que a gente tem sempre na atualidade é que essas falas ficam muito reduzidas a tweets, então a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela, e isso enfraquece o debate. Mas eu acho que a gente tem um momento estratégico para discutir conceito, discutir processo histórico, para pegar livro e ler. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer muito, pegar o livro e ler, entender o que está sendo dito, ler o que os historiadores estão falando, né? O que os cientistas políticos estão falando, e não o que um ex-BBB está falando, né? Com todo respeito. Mas é esse momento que eu acho que é importante para a gente pegar esses momentos críticos que vão acontecer, e tentar entender o que a gente ganha com isso, né? Como é que a gente pode transformar isso numa discussão saudável. Porque, novamente, o risco é a gente pegar tudo e polarizar
e ficar numa discussão que ninguém se escuta, uma discussão histérica e que não vai para lugar nenhum, né? Acho que a gente tem que ter um comprometimento mais profundo, mais né? profundo Maior, né, comprometimento. Claro, um maior mesmo. comprometimento com o que vai, porque, gente, esse foi só um, vão surgir muitos outros problemas ainda. Isso é uma coisa para a gente saber, porque essa alteração na ordem, ela não vai ser uma alteração pacífica, eu creio nessa alteração de ordem mundial que a gente está observando. Não está sendo pacífica já. Né? Os investimentos em forças militares estão aumentando de forma exponencial. Um país acusando o outro de ter um foguete que derruba satélite, sei lá. Sim. A inteligência... Estados Unidos, né? E toda a inteligência ligada à informação, que a gente também nem domina, a gente vai usando celular, a gente nem sabe para onde estão indo os nossos dados, então tem aí todo um movimento que a gente tem que parar e olhar criticamente e ir com calma, assim. Só para esclarecer, né, que a gente falou no começo do programa que essa polêmica toda que o Lula, né, deu uma entrevista coletiva e durante essa entrevista coletiva nessa viagem à África ele comparou de certa forma, né, ao Holocausto, o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza, né? Bom, professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradeço muito. Me chamem quando quiser. Que ótimo, obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, também meu muito obrigada. Lembrando que este programa é exibido no canal Universitário Campinas e também fica disponível no canal YouTube da TV Unicamp. Se você nos assiste pelo YouTube, aproveite, deixe um curtir e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!